Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Julice Salvani e vim aqui hoje falar novamente sobre o texto dos lugares das empregadas domésticas, né? Que é da Juliana Teixeira, do Luiz Saraiva e do Alexandre Carriere. Eu já gravei um vídeo que está aqui no canal, né? Falando sobre esse texto, dando algumas linhas gerais. Mas nós tivemos em aula uma dinâmica de questões, né? E aí esse segundo texto, então eu fiz um compilado assim de temáticas que apareceram nessas questões, e aí vou desenvolver um pouco mais alguns aspectos que ficaram faltando no vídeo anterior, né? Tem algumas questões que vieram que, na verdade, já foram respondidas no primeiro vídeo, né? Então eu vou me deter a falar desses outros temas que ainda não foram abordados, né? Primeiro ponto, acho que cabe falar um pouco melhor dessa ideia, né, dos lugares, que é uma ideia defendida pelos autores, né? Então, como eu falei, do livro do Marc Augé, né, Lugar e Não Lugar, e aí o texto se apropria dessas relações que as empregadas domésticas têm com os lugares, né? Essa é uma apropriação antropológica e uma apropriação que leva em conta toda uma relação dela com as pessoas, com os territórios, com os contextos, com a história. Então, é algo assim relacional, né? O que eu estou querendo dizer com isso? A gente não pode ter uma análise que seja assim muito exata, assim, de o que vai se formar num lugar ou em outro, tá? Por exemplo, né? Elas relatam aqui no texto que há uma identificação de pertencimento com o lugar, por exemplo, do ônibus, tá? Essa é uma questão muito interessante, porque o ônibus, normalmente, assim, para as pessoas, ele é um não lugar, tá? Então, assim, vê como a questão não está definida a priori, senão que ela é um tanto quanto relacional, né? Então, assim, apesar de esses espaços de trânsito, né, serem popularmente espaço de não lugar, na pesquisa, né, nesse texto que a gente está tratando, a gente viu que tinha mais relação de pertencimento das empregadas domésticas com o ônibus, né? Que elas pegavam lá todo dia, já conheciam as pessoas e já conversavam com outras conhecidas, então elas se sentiam pertencentes muito mais no ônibus do que no lugar que elas estavam morando, que no caso era a casa da família, né? Então, assim, um lugar de trabalho, ele pode ser um lugar de pertencimento? Pode, né? Claro, ele pode ser um lugar de pertencimento. E esse espaço de trabalho para ela, ainda que seja a casa da família onde ela trabalha, ele com certeza é um lugar de pertencimento no sentido da relação de trabalho, do que vai constituir a identidade dela enquanto trabalhadora, né? Ela é trabalhadora daquela casa, daquela região, e muitas vezes tem uma relação também com as outras empregadas das outras casas próximas, às vezes conversa, né? Ou se encontra, ou mesmo vai junto no ônibus para algum lugar, ou, né? Que costuma frequentar, então assim faz algumas atividades em conjunto, quando tem cuidado das crianças, se encontra na pracinha, coisas assim, né? Então, no sentido de trabalho, é claro que esse lugar vai ter um pertencimento, né, um sentido de pertencimento para ela nesse caso. Agora, no sentido de casa, aí não, tá? Na abordagem das empregadas domésticas, apesar de ela morar naquela casa, né, dela ter o cantinho, e aí o texto fala muito, né, bem desse cantinho, né? Apesar dela ter um cantinho dela e ser o lugar onde ela mora, onde ela reside, né, não acaba não tendo essa função de pertencimento, porque em linhas gerais não é a casa dela, né? Então, assim, é como a gente quando vai visitar alguém, a pessoa muito gentilmente diz, não, pode se sentir em casa, né? Por mais que tu esteja confortável num lugar, aquele lugar não é a tua casa, tu não vai, né, te sentir como se tu estivesse pertencendo àquele lugar, a não ser que, claro, tu fique um bom tempo, tu tenha uma relação aí sim de muita intimidade, né, com aquela família que tu está visitando, ou com aquelas pessoas lá que tu está passando uma temporada, né? Então, essa história de, é como se tu fosse da família, né? Mas não é, né? Aqui pode se sentir na tua casa, mas não é a tua casa, né? Então, assim, e nesse caso da relação de trabalho, tem uma conotação que é bastante perigosa, porque
ao contrário de quando a gente vai viajar, né, na casa das pessoas, elas dizem para a gente se sentir em casa, né? Ali tem essa questão que a gente já tratou no vídeo anterior, de que a relação dela de trabalho acaba se misturando com a relação dela pessoal. Então, o tempo livre dela, ela acaba utilizando muitas vezes para o trabalho, né? Porque se tem uma dificuldade de ter essa separação, né? Então, todos esses argumentos de é como se tu fosse da família, que é como se tu fosse uma filha para mim, é como se tu fosse uma mãe para o meu filho, ou enfim, todas essas relações, né? Que vão se estabelecendo dentro desse contexto e que são relações relacionadas, né, ao trabalho afetivo, ao trabalho emocional, né? E de vinculação do trabalho, na verdade, elas não são assim. Eu digo assim, exatamente reais, no sentido, claro que elas são vínculos, né? As pessoas desenvolvem afeto de maneira efetiva, né? Mas são vínculos que vão se encerrar, como todo vínculo de trabalho que se encerra, né? Porque quando tu é da família, tu não deixa de manter o parentesco com a pessoa, né? A não ser assim que tenha algum rompimento lá muito significativo, mas assim, em linhas gerais, tu vai continuar sendo da família. Agora ali, por mais que é como se tu fosse da família, mas só que chega algum momento que por qualquer razão, né, ela é demitida, a família não pode mais pagar, ou ela resolve trabalhar em outra coisa, na maior parte das vezes se perde o contato, né? A gente viu isso, por exemplo, na questão da pandemia, né? Que muitas das empregadas passaram a viver na casa dos patrões, né? Porque não podia ficar nessa coisa de ir e voltar, né? Na sua família, então acabaram assumindo que iam ficar de maneira permanente, por exemplo, na casa dos patrões, porque se tinha ali todo um apelo, né? De que as empregadas cuidassem da casa deles e dos filhos e de tudo isso, né? E deixaram as suas próprias famílias de lado, né? E foram as primeiras pessoas, né, no Brasil que se contaminaram em razão, né, das famílias que viajavam para fora do país. Então, as empregadas acabaram sendo as primeiras pessoas, assim, digamos, que tiveram contágio do vírus no Brasil, né? Que tiveram esse contato com o vírus por transmissão direta no Brasil, né? Algum caso que a pessoa não pôde ficar naquele vínculo de emprego, né? Tinham situações assim que por uma perda de renda a família não pôde manter a empregada, ou porque ela também tinha filho para cuidar, ela não pôde manter. A gente viu várias situações assim, né, que vieram à tona depois de rompimento abrupto, quer dizer, tu era da família até que tu estava trabalhando aqui, agora que tu não tá, então a gente, né, tu não vai vir e a gente não vai te pagar salário, então agora se tu não pode vir, a gente não vai te manter nesse tempo de pandemia, por mais que seja toda uma situação de saúde pública mundial, né? Se tu não pode vir aqui, tu não vai receber pagamento e pronto. Então, essa discussão ela veio à tona, né? Claro que algumas famílias acabaram mantendo, né, o salário das diaristas, das empregadas, né, mesmo na impossibilidade de elas estarem fazendo seus trabalhos, mas essa foi uma discussão que aconteceu socialmente, né? E aí, falando sobre isso, eu quero entrar numa outra questão que também apareceu, que foi, ou algumas questões, né, que apareceram, assim, sobre a questão da ausência de vínculo, né? Então, de essas empregadas, na maior parte das vezes, serem uma atividade que é uma atividade informal, né? Então, assim, como a gente falou, houve uma mudança na legislação nos últimos anos e que possibilitou, né, finalmente o reconhecimento de vínculo para muitas das empregadas, mas isso ainda não é uma regra, né? Ou seja, assim, ainda há muitas pessoas que acabam trabalhando de maneira contínua na casa desses patrões e que simplesmente não tem nenhum tipo de carteira assinada, né? Não tem nenhum tipo, então, portanto, né, de contribuição previdenciária, não tem direito a 13º, não tem direito a férias, né? Não tem direito à licença de saúde, não tem direito à licença maternidade. Então, toda essa questão da ausência de direito, né, vinculada ao trabalho doméstico é algo bastante preocupante, algo que a literatura vem apontando, assim, e algo que a gente deve
pensar assim numa perspectiva de políticas públicas que tragam cada vez mais proteção a essas mulheres, né? É uma atividade historicamente informal, então, assim como outras, né? Por exemplo, salão de beleza, manicure, né? Essas atividades, assim, muitas relacionadas ao cuidado, como cuidador de idosos, babá, né? São atividades que historicamente não têm uma relação, digamos assim, um costume, né, de se ter carteira assinada, né? Ou porque elas são esporádicas, ou mesmo porque as mulheres, né, se tem um histórico de fragilidade de direito, muito mais quando tem essas atividades que não são exatamente bem remuneradas, assim, né? Essas atividades que são mais precarizadas, né? Então, por uma questão histórica, cultural, e como a gente já falou, por toda uma relação também com todo um contexto, né, da escravocrata, assim, mas que faz com que, historicamente, a gente tenha o peso de não ter o reconhecimento dessas atividades, né? Então, essa questão da informalidade é algo muito importante, né? O histórico da informalidade do trabalho no Brasil é algo muito marcado, é algo que a gente tem reforçado muito, né, quando fala sobre as plataformas digitais, que as plataformas não inauguram exatamente a informalidade, né, no contexto brasileiro, porque isso é parte da história do Brasil, senão que as plataformas aprofundam e quando elas utilizam, né, o trabalho das empregadas domésticas também para, enfim, né, fazerem ali as suas empresas, né, elas também se utilizam, então, dessa possibilidade, né, de deixar o trabalho na informalidade, e isso é bastante perigoso, né? E aí a gente vê, fora toda essa questão da ausência de direitos, outra questão que também apareceu em várias das perguntas, né, mandadas por vocês, que é a questão de certos excessos, né? Então, assim, de uma relação de dominação entre os patrões, assim, e que causa uma série de excessos e faz com que esse ambiente privado, né, acabe sendo um ambiente suscetível a uma série de situações, né, de assédio moral, sexual. Então, isso, infelizmente, é algo muito comum dentro dessa lógica, né, do trabalho doméstico. Então, assim, se isso acontece dentro de um trabalho num escritório, né, público, protegido, né, digamos, a pessoa tem carteira assinada, ela trabalha num escritório, e aquele escritório trabalha um monte de gente junto, e tem câmera, e tem vigilância, tarará. Ainda assim a gente vê situações, né, de assédio, sobretudo voltadas às mulheres, né, em situações de violência, situações de dominação, de opressão, né. Então, dentro do espaço privado, que é esse trabalho da mulher, né, dentro da casa da família, essas situações acabam acontecendo muito mais, né? Então, dentro dessas quatro paredes, dentro desse espaço privado, infelizmente, essas situações tendem a ser ainda mais recorrentes, né? Então, tem vários relatos do texto e relatos que a gente tem de outras pesquisas, assim, que falam, né, sobre ela não pode frequentar certos espaços da casa, ela não pode deixar a luz acesa, ela não pode fazer isso, fazer aquilo, né? Fora as situações de humilhação, situações de violência simbólica ou de violência mesmo real, né? Então, assim, mesmo de privação de liberdade, né, que tem algumas histórias, né, infelizmente recorrentes no Brasil e não históricas, né, senão que super contemporâneas, falando sobre essa questão da privação da própria liberdade, né, de situações também de escassez, de a pessoa viver em condições insalubres, em quartinhos assim que são virados no mofo e sem nenhum tipo de conforto e com comida em escassez. Então, toda essa questão das condições de trabalho, né, é algo que precisa ser melhor explorado. A gente precisa ampliar não só as medidas, as formas de proteção dessas mulheres que são domésticas, né, tornando o trabalho cada vez mais seguro, segundo os direitos do qual todas elas deveriam ter acesso, né, mas também de ter canais, de ter mecanismos de denúncia e conscientização de que isso não acontece, né? Eu falo canais de denúncia e também de conscientização, porque às vezes essa mulher ela está exposta
a essa condição há tantos anos, né? Há tantos anos, a vida inteira dela, ela está exposta a essa condição, e o texto mesmo traz de situações de meninas que começam a trabalhar com 14 anos, por exemplo, né? A gente sabe de situações ainda mais precoces, assim, né? De 10, 12 anos que elas começam a trabalhar na casa de família. Às vezes elas sequer têm noção de que essa situação de dominação, essa situação de exploração, essa situação de violência, essa situação de abusos é algo que é criminoso, algo que deva ser denunciado, que é algo que deva ser cessado, né? Às vezes, assim, isso é parte constituinte da história dela, de uma maneira tão profunda que ela sequer estranha, porque isso sempre aconteceu. Então, a gente está falando de uma situação bastante complicada, assim, uma situação bastante limítrofe, né? Nesse sentido de deixá-la exposta, né? A algo que é muitíssimo grave e que muitas vezes sequer ela nota como sendo algo que não deveria estar acontecendo, né? Porque isso acaba se naturalizando dentro da história dela, né? Falando em história, eu acho que uma outra coisa que também vocês colocaram nas questões e que é muito importante de destacar no texto é sobre a história dela, né? Os lugares por onde ela passou antes de chegar a ser empregada doméstica e vou colocar entre todas as aspas assim essa ausência de história, né, no sentido dessa ausência de lugares, né? Então as entrevistas empíricas que foram base para esse estudo fazem referência de que elas não gostam muito de falar da história anterior das relações familiares, né, que elas tiveram antes de elas chegarem a essa casa nesse trabalho, né? Antes delas começarem a trabalhar como empregada doméstica de modo geral. Porque não tem mais muito contato, ou porque foram histórias, né? Também, ou, né? Porque foram histórias também muito violentas. Então, assim, a gente tem uma outra questão que é a agravante ainda disso tudo, que é a situação de onde essa pessoa sai, né? Ela normalmente sai dentro de todo o contexto das vulnerabilidades que a gente tem dentro do nosso país, né? Mas o que é a marca registrada dos países do sul global, a gente tem contextos de vulnerabilidade, de precarização que são constitutivos dessas pessoas, né, dessas mulheres, sobretudo, desde maneira muito precoce. Então, muitas delas são órfãos, muitas delas tiveram de ser separadas das suas famílias por várias razões, né? Muitas delas filhas de empregadas domésticas que não puderam criar suas filhas porque estavam trabalhando com dedicação exclusiva em outras casas, então a gente vai criando um círculo vicioso, né? Então não tinha com quem deixar a menina, ela acaba sendo criada por uma avó, por uma tia, mas que por sua vez também não tem condições, né? Então há todo um contexto de pobreza, de escassez, de vulnerabilidade social que coloca ela numa situação de trabalho informal e de um trabalho que tem essa relação, né, de se misturar com a vida pessoal e com a vida laboral, mas do qual ela não estranha, porque a situação anterior dela também era de muita escassez, né? Então, assim, infelizmente, né, tu pega um contexto de uma menina que sempre teve, sempre passou fome, ou sempre teve uma escassez muito grande alimentar, né? Uma insuficiência assim de alimentos que ela pudesse ingerir. E ela vai morar numa casa em que ela também acaba sendo violentada, né, pela família, e que diz, não, tu não pode ter acesso à despensa, à cozinha, e às vezes até coloca chave, coisa, né, nos lugares. A gente viu algumas histórias ali que trouxeram alguns relatos assim, tu só pode comer o teu pratinho aqui, que é a tua comida e tal. Ela, bom, não é diferente daquilo que ela viveu anteriormente, né? Então, acho que a gente tem que pensar na questão das empregadas domésticas, mas tem que pensar isso enquanto um contexto de desigualdades sociais, enquanto um contexto de vulnerabilidade, enquanto um contexto da pobreza, assim, de modo geral, tá? Porque se não fosse essa condição toda a qual ela foi exposta desde da sua origem, né? Ela talvez, enfim, fosse não fosse ser tão fácil assim, né, de
de ela, enfim, né, ter alguma outra condição né, de exploração, assim, talvez isso fosse gerar mais incômodo social, assim, num contexto geral, né, porque a naturalização desse contexto de escassez, de violência, de pobreza, né, que é uma coisa extremamente preocupante também, né, fora né, todo o resto, né, eu digo assim que por conta de todo esse contexto social é que outras formas de exploração conseguem acontecer de maneira muito mais aprofundada do que em outros países, outros contextos em que a gente não tem essa questão da vulnerabilidade tão acentuada como é o caso do Brasil, né? Então, a gente está falando de uma questão de trabalho, de uma questão das suas histórias e vivências pessoais, mas, acima de tudo, a gente está falando de um problema social, né? É isso que eu me refiro, né? Que não é a história de A, B ou C, né? Mas que é um problema social que afeta essa parcela da população e a deixa de forma muito vulnerável, né? A ser ainda mais explorada, a ter a intensificação da exploração do seu trabalho dentro desses contextos privados, né? Então, bom, tinham muitas questões aqui para falar, questões interessantíssimas, né, que surtiram a partir do primeiro vídeo, mas acho que, de modo geral, aqui a gente tem algumas respostas, né, sobretudo a lacunas que não tinham sido respondidas antes, né, que não tinham sido tratadas antes, para a gente seguir pensando esse tema nessa interseção né, de trabalho com as suas questões, né, de todo esse contexto das desigualdades, de vulnerabilidades, mas dentro de todas essas questões também de gênero, de classe, de etnia, e de como isso vai se sobressaindo dentro dessa análise social. Então, fica aqui o meu muito obrigado pela atenção de vocês e bons estudos, e sigamos discutindo esses e outros assuntos, né? Não só para dar nome mesmo aos problemas e entender, né, essas características, como, sobretudo, para pensar que maneiras a gente pode ter, né, daqui para frente, para provocar alguma transformação social, para provocar alguma mudança, né, para impedir que as coisas nesse sentido, assim, né, tão lamentáveis sigam acontecendo de maneira tão aceita, naturalizada ou popularizada dentro do contexto brasileiro. Então, que isso nos cause incômodo, né? Que a exploração, que todas essas formas de violência, que todas essas formas de dominação, que todos esses abusos, né, nessas relações de trabalho, sobretudo a essas mulheres que a gente estava falando, nos causem incômodo, né, nos causem constrangimento quando a gente ouve falar, quando a gente vê, quando a gente acompanha, né, alguma matéria sobre, né, para que se tenham condições de trabalho mais, né, muitíssimo mais justas e humanas daqui para frente, sempre nesse sentido. Então tá. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.